Nickelodeon cancelou seus melhores desenhos por serem adultos demais, e você nem imagina o que acontecia nos bastidores. Esses desenhos faziam parte da nossa infância, mas foram brutalmente interrompidos antes do seu fim. Hoje eu vou te mostrar exatamente porque a Nickelodeon decidiu acabar com alguns dos melhores desenhos que já foram lançados naquela emissora. E se você cresceu assistindo Ren e Stimpy, Vida Moderna de Hulk e Invasorzinho, prepare-se. Porque hoje você vai descobrir, continuar descobrindo, né, porque esse canal parece que virou o canal da Nickelodeon, mas uma das maiores coisas que essa emissora fez que fez eu chorar quando eu escrevi esse vídeo. A Nickelodeon surgiu no final dos anos 70 como um canal educativo para crianças. O primeiro programa foi chamado de Pee-wee, tinha o objetivo de ensinar geografia, história e matemática de um jeito divertido. Durante os anos 80, a Nick expandiu sua programação, mas sempre mantendo foco em conteúdo educativo. Como eu falei no meu vídeo, foi em 1989 que a Nick decidiu investir nos seus desenhos próprios. Antes era só uma emissora que reprisava desenhos de outras pessoas. Para isso a Nick criou um selo chamado Nicktoons. Eles abriram um tipo de concurso para encontrar talentos que fossem fenomenais no desenho. Com isso eles encontraram um criador chamado Jim Jorks, que ele é o criador de Doug, é um desenho maravilhoso, que conta sobre um adolescente que escrevia tudo no seu diário. E encontrou também Paul Grammer, que ele foi o criador de Os Anjinhos, lá nos Estados Unidos conhecido como Rugrats, que ele fala sobre aventuras de grupo de bebê. Era como você vê a vida como os olhos de um bebê, era bem engraçado. E Ren e Stimpy, que diferente do que ela fazia, era uma história mais adulta, sobre um gato e um cachorro, um negócio bem... aconteceu várias coisas, eu vou fazer só um vídeo sobre esse criador, sobre esse desenho, então aguarde. Até a semana que vem eu faço, até essa semana mesmo eu faço. Aqui vai uma curiosidade fodelástica. A Nickelodeon ela não produziu seus desenhos internamente, eles pegavam os criadores para produzir seus próprios estúdios, com prazos e regras bem específicas, tanto que tem desenhos que não fica pelo criador, fica para a emissora que investiu, que é a Nick. E a Nick nesse começo ela tinha uma visão, ela queria desenhos educativos com mensagem positiva para as crianças, mas nem todos os criadores concordavam com essa visão e nem fizeram isso. O primeiro problema surgiu com Ren e Stimpy. Enquanto Doug e os Anjinhos seguiam exatamente o que a Nick queria, desenhos educativos com mensagens positivas, Ren e Stimpy era completamente o oposto. John, o criador, ele disse na entrevista que fez um acordo com a Nick. Ele criaria alguns episódios mais infantis, como eles queriam, mas em troca eles tinham que me dar a liberdade para criar episódios mais loucos. E irmão, louco é um eufemismo para que esse cara fez, foi pior do que loucura, meu Deus do céu. Irmão, esse desenho estava cheio de piadas sobre religião, política, álcool, até cenas de conteúdo adulto. Tem uma cena que ficou bem famosa, principalmente no TikTok, o personagem ele literalmente raspa o próprio braço, depois joga limão e sal na ferida. E outras situações sexuais que passavam despercebido da censura. Então sim, menino, sim, meu garotinho, essa palavra louco foi simplesmente um eufemismo, porque esse cara era maluquinho da cabeça. E a Nick queria fazer desenho para criança, mas estava recebendo conteúdo que atraiu o público que ela não queria, que era adolescentes e adultos. Então ela simplesmente meteu o quê? Meu dinheiro e minhas regras, e John estava quebrando todas as regras que ele podia. A situação com o Ren e Stimpy piorou tanto que a Nick acabou demitindo John na terceira temporada. O último episódio que ele participou tinha um título de O Melhor Amigo do Homem, terminava com uma cena violenta onde Ren espancava um homem com um remo. Irmão, isso é maluquice, irmão. A Nick ainda tentou salvar o desenho contratando a nova equipe para fazer história mais leve, mas os fãs reclamaram porque estava infantil demais. E simplesmente ela deu um tiro no próprio pé. A gente sabe que depois que um grande criador, a mente por trás do desenho sai, o desenho fica muito ruim. Então a Nick fez isso, a solução foi cancelar tudo. Mas amigos, Ren e Stimpy só foi o começo. A Vida Moderna de Hulk é um dos meus desenhos favoritos. Ele seguiu um caminho parecido. Agora vem para uma história aqui que é sobre minha vida. Se você quiser continuar ouvindo, só para um pouco. Quando eu morava com minha avózinha e minha mãe ia trabalhar, simplesmente minha mãe trabalhava de madrugada. Eu assistia muito a Vida Moderna de Hulk, que passava se eu não me engano foi na Band, passava na Band, só que à noite. Eu assistia muito com minha avózinha, porque passava na TV Cultura ou foi na Band, eu não lembro de passou. Só sei que eu assistia lá para as 7 horas, 6 horas. Era muito bom, porque contava uma historinha. Eu já tava maior, já tava entendendo as coisas, e a história era muito boa. Por trás daquele desenho aparentemente inocente sobre um Alibi australiano e biólogos não me batam. Um Alibi é como se fosse um canguru. Se escondia dezenas de piadas de duplo sentido, principalmente sobre a vida adulta. Você lembra de um episódio onde Hulk e a Vaga se hospedam em um motel e a atendente pensa que eles são um casal de homens? Ou a cena em que a Vaca está dormindo e o fazendeiro coloca a maquininha de ordenhar? Bem, você entendeu o que eu quis dizer onde ele botou essa maquininha, né? E vocês também sabem que o Vacão é homem. E a bizarrice não para, meus parceiros.
Tem um episódio onde o Vacão ele faz um desfile usando cueca de fio dental, e outro onde o Roku ele colhe frutas e leva um susto por pegar onde ele não deveria ter pegado, se é que você me entende. Mas nada, amigos, nada se comparou com o episódio chamado Pulo do Sapo. Esse episódio foi muito problemático e acabou sendo censurado e proibido. Nele, a esposa de Ed Cabeção tenta seduzir o Roku diversas vezes. Aí, assim que o marido dela abre a porta, chega no trabalho cansado, depois de uma 6x1, essa arrombada, ela beija o Roku na frente do marido. Pelo amor de Deus, isso é um desenho infantil, isso ultrapassou todos os limites, é uma história de mau gosto. Eu aqui como CLT fico indignado, ainda o cara é traído, pelo amor de Deus. Você percebeu um padrão? A Nick queria conteúdos educativos para a criança, mas está recebendo desenho que atrai muito mais adultos do que crianças. Outro desenho cancelado também foi Rá Monstro. E você não deve conhecer muito porque esse desenho não ficou muito famoso no Brasil, mas eu lembro de assistir na Band. E essa é uma história sobre 3 muitos adolescentes na escola lidando com os problemas típicos de adolescente, enquanto aprendia a assustar pessoas. É como se fosse o Mr. S.A., só que com um desenho bem feio. Não é feio não, é exótico. Rá Monstro tinha uma animação bem exótica. Diferente dos casos anteriores, ele foi cancelado por principalmente a baixa audiência, as crianças não se conectavam com o desenho. Outra vez a audiência era maior entre os adolescentes e adultos. Agora um caso que particularmente mexe comigo é Castores Piratas, porque sinceramente, falando de novo da Band, eu acho que na Band passava, me conte se eu tiver maluco, mas eu assisti isso na Band, à noite ainda. Porque literalmente esse desenho foi cancelado faltando apenas 2 episódios para terminar. A Nick, juntamente com o criador Mitchell, ele tinha planejado 65 episódios, mas só foram produzidos 62. E o cancelamento foi simplesmente porque o Mitch estava com problemas de orçamento atrasado na entrega dos episódios. Em entrevista ele revelou que teve vários problemas com o final da série porque já tinha estourado o orçamento e a Nick não queria colocar mais dinheiro. E uma pena que o final seria cinema puro. Mitchell tinha planejado que o final seria onde os castores descobriram que tudo não passava de um programa de TV. Ia ser algo como se fosse aquele filme lá, Show do Truman, que é um filme muito bom. Mas isso tinha um grande problema, porque a Nick ela tem uma política bem estranha. Quando um programa de TV não termina, não contamos isso aos telespectadores. Isso é bizarro. Será que ela quer fazer isso porque, ai meu Deus, será que eu vou fazer uma continuação no futuro? Pode ser. Pode ser. E um fato bem irônico e interessante, que é como se fosse a irônia na sua forma mais pura. Nesse episódio final, os castores fariam piadas sobre Ren e Stimpy e a vida moderna de Roku não ter finais. Imagine a Nick permitir piadas sobre suas próprias decisões de cancelamento, claro que isso não ia passar. E com isso a Nick exigiu que as piadas fossem removidas, mas Mitchell se recusou de mudar qualquer coisa no final. Virou uma briga de egos. A Nick chegou lá, botou um negócio na mesa e falou: ou você tira, a gente cancela seu desenho. Ele falou: quero ver, faz aí, duvido, então cancela, eu não vou mudar nada. E você sabe o que aconteceu, né? Cancelado. E assim, mais um desenho da Nick que eu amava e você também deve amar. Comente abaixo se você ama e já deixa um like já. Se você conheceu algum desse desenho cancelado e você gostava, deixa um like e comenta aí pra engajar no vídeo. Também comenta uma coisa criativa. Comente o tema que eu vou fazer. Promessa é dívida, eu vou fazer. E a gente nunca vimos um final planejado, mas se você acha que isso foi justo, espera até conhecer esse caso. Sim, Invasor Z. Invasor Z, que eu vou fazer um vídeo, eu prometo, esse desenho magnífico, que chegou no nível de ser chamado de cult. Era um desenho bem diferente de tudo que a Nick tinha feito até aquele momento. Até a Nick, que nesse momento ela esbanjava a criatividade, mesmo com algumas regras, como eu citei anteriormente. E a história de um alienígena que foi enviado para conquistar a Terra era cheia de críticas sociais e humor negro que fazia você repensar o que realmente é a vida. E sim, amigos, Invasorzinho planejou Dragon Ball. E ele não era um desenho fácil de digerir, tinha mensagem profunda sobre consumismo, conformidade, estupidez da sociedade humana. E sim, até nesse tempo a gente já tinha esse negócio de estupidez humana. E não foi o TikTok não, vinha bem antes disso. O TikTok só aprimorou essa burrice. E simplesmente as crianças não vão captar essa mensagem. Ele tinha um humor bem sofisticado e muitas referências adultas. E você sabe o resultado final, né? Mais uma vez o desenho fazia sucesso com adolescentes e adultos, mas não com crianças. E os engravatados achavam que Invasorzinho tinha violência demais. E constantemente ele pedia a mudança e censurava a cena. Depois de muitas brigas, eles cancelaram o desenho no meio da segunda temporada. Aqui vai um fato bem chocante. Quando a Nick cancelou Invasorzinho, eles tinham acabado 17 episódios. Sabe o que é 17 episódios? Simplesmente 17 histórias já contadas e já foram animadas, mas não foram terminadas essas animações. Para completar toda essa tragédia, a Nick também cancelou a produção do filme do Invasorzinho, que era como se fosse uma homenagem aos fãs. Aquela cartada final, os fãs ficaram devastados. E esse vídeo não é só de tragédia, mas logo depois a Netflix ela produziu esse filme de Invasorzinho. É um nome Enter Flops, um negócio desse assim, dando um fechamento para os fãs que esperou tanto tempo por isso. E esse filme é legalzinho, talvez eu faça um vídeo sobre ele. Comente se você quer e dê like. E todos sabemos porque teve esse cancelamento. O padrão é claro, a Nick queria desenhos educativos para crianças, mas
acabou com o conteúdo que atraía principalmente adolescentes e adultos. Mesmo a Nick dando um pouco de liberdade, como eu citei em outros vídeos que eu falei, ela não dava liberdade demais, ela dava liberdade de criação, mas é só criação para conteúdo infantil. Isso é bizarro. Quando a audiência não era o que eles queriam, ou quando os criadores recusavam de seguir suas regras, a Nick não hesitava em cancelar simplesmente. Sem liberdade, mas não tem muita liberdade, é tipo o quê? A China? Mesmo que isso signifique deixar histórias incompletas e histórias muito boas. E esses cancelamentos mostram que existe um choque da criatividade e controle corporativo. A Nick, ela tinha uma filosofia clara, queria desenhos educativos para a criança, mas acabou contratando criadores com visões artísticas muito diferentes. O que torna tudo isso irônico, a irônia aqui segue no talo, é que hoje esse desenho é considerado clássico justamente por ser diferente. E Stimpy revolucionou a animação com seu estilo visual único. A vida moderna de Roku ofereceu uma crítica social disfarçada de comédia, e simplesmente até o cabelo do meu butico tá arrepiado. Porque Invasor Sim virou um ícone da cultura pop, que influencia artistas até hoje. E outro fato é que esse desenho que foi cancelado acabou se tornando o maior legado que a Nick tem hoje, culturalmente falando. Talvez se ela tivesse dado mais liberdade criativa do que ela já deu, simplesmente aceitar que alguns desenhos poderiam atrair público diferente, a gente não teria visto esse final que teve de desenhos como The Loud House sendo enxuto para fazer mais desenho, todo mundo não gostando, Bob Esponja, entre outros desenhos ruins que todo mundo odiou. Fanboy Chanchão é um exemplo. Com todo o cancelamento, a gente entendeu que às vezes o conteúdo mais impactante e duradouro é exatamente aquele que quebra as regras padrões que está acontecendo no momento. Você ir contra a maré talvez faça você ser lembrado, talvez faça você ser inesquecível. Por isso que tem alguns youtubers que lançam vídeo em 1 mês, 2 meses e todo mundo espera vídeo dele, porque ele vai contra a maré desses algoritmos ruins que o YouTube tem, esse vídeo rápido, toda semana sem edição, com pouco roteiro. E essa mensagem vai um pouco para mim. Eu tô aqui nesse canal para criar um público, para que vocês, quando vejam minha thumb, falar, essa thumb é do Felizinho, eu vou clicar e vou assistir. Eu quero assistir o vídeo dele porque ele faz vídeo bom. E se você chegou aqui, deixa um like e comenta, porque se você chegou nessa hora do vídeo é porque você gostou do meu conteúdo. Então deixa um like e comenta para ajudar seu parceiro a sair do CLT, para ele poder pagar um editor e postar mais vídeos como esse, com um roteiro maravilhoso. E se você também gosta de histórias de os criadores que foram cancelados e perderam seu show, mas por polêmicas bem grandes, vou deixar esse vídeo aqui sobre os criadores que perderam os seus desenhos. Então, inscreve no canal, deixa seu like, tchau e fui.